Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quarta-feira, dia 12 de julho da 14ª semana do Tempo Comum. Amados, hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus ouviu esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, não entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, o Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta, e após afirmar que a messe é grande e precisa de operários, chama os 12 para a missão de combater e expulsar os males que atingem as pessoas, a sociedade e toda a humanidade. 12 é também um número simbólico que significa, dentre outras coisas, a totalidade. Chamar os 12 significa que Jesus chama todos. Todos nós temos o dever de ser operários da messe do Senhor e de fazer o bem, de lutar contra os males, expulsando assim os demônios que se apoderam das pessoas e tantas situações e também instituições. Jesus chama os 12 e lhes dá o poder, isto é, lhes dá a capacidade para a missão, de saírem, de irem além de si mesmo. Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, mas capacita aqueles que foram escolhidos. Assim sendo, não precisamos temer o chamado de Deus e achar que não servimos para a missão. Se Ele nos chamou é porque Ele espera algo de nós e nos prepara para isso. Poderíamos dizer em outras palavras que Jesus não faz distinção de pessoas e ao contrário de nós, que ao formarmos uma equipe de missão ou qualquer outro trabalho ou estudo de grupo, queremos sempre pessoas que tenham alguma similaridade e semelhança conosco. Nossos grupos de relacionamento são formados por pessoas com certas semelhanças, mas Jesus não age assim. Os que Ele chamou eram pessoas bem distintas umas das outras, diferentes nas suas funções, nos seus comportamentos. Também, essa diferença ela reforça a ideia de que o chamado é para todos e não importando quem somos. Nesse sentido, podemos dizer que a missão não é apenas para alguns privilegiados. Deste e dentre os chamados por Jesus, havia trabalhadores braçais, havia pescadores, haviam pessoas também interesseiras que queriam obter vantagens, pessoas também mal vistas pela profissão que elas exerciam na comunidade, também revolucionários e até desonestos e traidores. Todos foram igualmente chamados e todos nós somos igualmente chamados. Todos tiveram oportunidades iguais, como também nós temos diante de Deus, e as mesmas oportunidades. O que pode definir é a maneira de como cada um vai aproveitar as oportunidades concedidas e recebidas. Quando um funcionário de uma empresa sabe aproveitar essas oportunidades que lhe são oferecidas, o trabalho dele com as orientações e de acordo também com aqueles que os colocaram lá, os seus chefes e patrões, vão sendo cumpridos com diligência e também empenho diante das suas obrigações. E há grandes chances dele subir no posto dentro de uma empresa e tornar, quem sabe, um gerente, um sócio e até um patrão. Na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa missão também ocorre para que
qual os discípulos foram chamados, nós também, diante desse chamado, nos coloquemos a caminho, porque o campo da missão foi e continua sendo o mesmo para todos. Alguns se empenham nas suas tarefas de modo exemplar e foram amados pelo Mestre, João, discípulo amado, e outros, apesar de tantas dificuldades, também se empenham e conseguiram um lugar de destaque, como Pedro, que se tornou a rocha que sustentaria a igreja. Outros ainda queriam lugar em destaque e foram, diante das vossas virtudes, alertados pelo Mestre. E também havia o traidor, do Mestre, que agia de má fé, pensando apenas em obter o lucro a si próprio. Também foram chamados os enviados para trabalhar na messe, em recomendação para agir corretamente, todos orientados corretamente, todos porque não entendiam e agiam de modo diferente. Porque os filhos de Jacó, sendo irmãos, agiram de modo tão diferente? Porque nas nossas famílias agimos também tão diferente uns dos outros? Assim também, amados, acontecem na comunidade, na sociedade, na missão. Cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha, a nossa parte, e Deus dá a oportunidade a todos nós diante da sua messe. Cabe a cada um de nós avaliar como estamos agindo, e essa irradiação ou diminuição do sofrimento que assola o mundo depende do comportamento de nós trabalhadores dessa messe, como nos mostra a liturgia de hoje. Que possamos então nos esforçar para termos comportamentos íntegros de pessoas de bem que amam verdadeiramente seu próximo e por isso sabem perdoar e colocarem-se em missão. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.